Questão 24 da página 23, né? Em 40 minutos, um ciclista percorreu 8 quintos de voltas em uma pista circular de raio R e em seguida parou para descansar. Qual é o ângulo do arco que representa todo o trajeto percorrido pelo ciclista, né? Então, como ele percorreu 25 oitavos de volta, né? E cada volta possui 360 graus. Então, só é a gente multiplicar 25 oitavos por 360. 25 vezes 360 deu 9.000 sobre 8. 9.000 dividido por 8 deu 1.125 graus. A letra B pergunta: qual é o ângulo menor do arco de extremidades no ponto de partida e no ponto em que o ciclista parou, né? Isso quer dizer que ele quer o menor arco, né? Ele quer o que? A primeira determinação desse arco, né? A primeira determinação positiva, né? Então, se é 1.125 graus, né? Só eu dividir por 360, vai dar 3 sobre o 45, né? Então, 45 é a primeira determinação positiva, né? Porque ele está dando voltas, voltas em torno do círculo. Então, ele deu 3 voltas completas, né? E parou aqui no ângulo de 45 graus. Logo, esse será o menor ângulo. A letra C pergunta: calcule o seno e o cosseno do ângulo obtido no item anterior. Ou seja, né? Se o ângulo foi 45 graus, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Letra D. Quantas voltas a mais ele deve percorrer nesta pista para que o arco descrito em todo o percurso seja igual a 2.565. Então, quantas voltas são necessárias para ele percorrer o arco aí de 2.565, né? Então, lembrando que ele já percorreu 1.125, só eu subtrair, vou ter 1.440, né? Quando eu dividir esses 1.440 por 360, né? Vai dar 4, né? Que é o número de voltas que ele precisa dar para atingir esse percurso. Então, resposta certa, 4 voltas. Questão 26, né? Calcule seno de 1.110, né? Então, 1.110, né? Primeiro a gente encontra a primeira determinação positiva, né? Só é dividir por 360, que é 30. Então, vamos ter que o seno de 1.110, né? Tá no primeiro quadrante, né? Então, não tem para que fazer redução, né? Que já está no primeiro. É igual ao seno de 130, ou igual ao seno de 30, que é igual a 1 meio, né? Seno de 1.110 é igual ao seno de 30, que é igual a 1 sobre 2. Pede também para calcular a tangente de 765. Primeiro a gente encontra a primeira determinação positiva, né? Que foi 45 graus, né? Quando eu dividi 765 por 360, né? A 2 e sobra 45. Então, 45 está no primeiro quadrante, então tangente de 765 é igual a tangente de 45, né, que é a primeira determinação positiva, que é igual a 1. Cosseno de 25π sobre 3. Então, a gente vai encontrar a primeira determinação positiva, 25π sobre 3, né? Então, daria para eu dividir
ele como sendo π sobre 3 mais 24 π sobre 3, né? Que 24 sobre 3 vai dar um múltiplo de 2 e o múltiplo de 2 mais próximo de 25 é possível, né? Então, se eu quiser outra forma de tentar descobrir isso, é um número que multiplicado por 3 seja par mais próximo de 25, né? Então, um número aqui par, né? Par que dê para dividir aqui por 3 mais próximo de 25 é o 24, né? Então, teria que 25π sobre 3 é igual a π sobre 3 mais 24π sobre 3, né? Que isso daqui seria 24π sobre 3 é 8π, né? Então a primeira determinação positiva é π sobre 3. A gente ia observar o quadrante, né? Tá no primeiro quadrante, né? Então cosseno de 25π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3, que é igual a 1 meio. Seno de 29π sobre 3, a gente encontra a primeira determinação positiva, não é? Então, é um número que é múltiplo de 3, que é mais próximo de 29 e é par, um número par que é múltiplo de 3, que é mais próximo de 29, ainda é o 24, né? Porque o 27 é múltiplo de 3, só que ele é ímpar, né? Então não teria como eu ter, aqui eu tenho um múltiplo de 2. Então aqui ia ficar 5π sobre 3 mais 24π sobre 3, né? Então aqui dá 8. Então a primeira determinação positiva ia ser 5π sobre 3, né? 5π sobre 3, aí 24π sobre 3 dá 8π. E esse sempre será a primeira determinação positiva, né? E 8π eu posso desmembrar aqui, né? 2 vezes 4 vezes π, né? Esse 4 aqui é o número de voltas. Então a gente observa o quadrante, né? 5π sobre 3, né? Isso é eu substituir aqui o π por 180, né? Dá para eu simplificar esse 180 por 3, que dá 60. 5 vezes 60, 300. 300 está no quarto quadrante, né? Que é igual, né, a 5π sobre 3, né? Foi só para eu descobrir em qual quadrante ele se encontrava, né? Que eu transformei aqui ele em graus, né? Para ter a certeza. Então a gente vai reduzir ao primeiro quadrante. Então o seno de 29π sobre 3 é igual ao seno de 5π sobre 3, que é a primeira determinação positiva. Para eu reduzir do quarto para o primeiro quadrante, né? É 2π menos o ângulo. Então, o seno no quarto quadrante é negativo, né? Que está abaixo da origem, né? Então, vai ficar menos o seno de 2π menos 5π sobre 3. Então, vai ficar menos o seno, né? Quando eu fizer essa conta aqui, vai ser π sobre 3, né? Quando eu subtrair 2π menos 5π sobre 3, vai ficar π sobre 3. E o seno de π sobre 3, né, é a raiz de 3 sobre 2, né? Como é negativo, é menos raiz de 3 sobre 2. Tem até um menos aqui. A questão é o cosseno de menos 2.310, né? Primeiro a gente encontra a primeira determinação positiva. Quando eu dividir 2.310 por 360 deu 6, e ainda sobrou menos 150, ou seja, o ângulo ainda está negativo. Então eu daria mais outra volta, né? E sobraria o que? Só eu somar esse ângulo aqui para eu dar mais uma volta e somar com 360. Então menos 150 mais 360, 210. Então 210 é a primeira determinação positiva, né? A gente vai observar o quadrante, né? Ele vai estar no terceiro quadrante, né? 210. Como é o cosseno à esquerda da origem, né? Então vai ser negativo. Então
cosseno de menos 3.210 é igual ao cosseno de 210, que é igual ao que? A menos o cosseno de 210 menos 180, né? Já cosseno negativo. E essa daqui é para reduzir ao primeiro quadrante, né? Então, que vai dar igual a menos o cosseno de 30, né? Cosseno de 30 vai dar... Cosseno de 30 menos raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 30 é isso mesmo, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, como é negativo, então menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 1770, né? Primeiro a gente encontra a primeira determinação positiva, né? Divide por 4, por 360 sobre o 330. 330 está no quarto quadrante, né? Que é a primeira determinação positiva. Então, eu vou pegar cosseno de 1770 é igual ao cosseno de 330, né? Que é a primeira determinação positiva. Reduzindo ao primeiro quadrante, vai ficar o cosseno de 360 menos 330, já que o cosseno é positivo, né? No quarto quadrante, né? Que está à direita da origem, vai dar igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2.